Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez, né? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. João, Evangelho, capítulo de número 5, a partir do verso de número 5. Amém? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Pode se assentar. Lemos um texto, ou parte desse texto, dentro de um contexto, que fala da cura de um paralítico que estava em um lugar chamado, em hebraico, Betesda, ou tanque de Betesda. O contexto anterior vai dizer que Jesus estava indo a uma festa no templo. Porém, ao invés de ele adentrar ao templo, ele entra a um local chamado Porta das Ovelhas. E naquele lugar, diz o texto, que tinha uma multidão de enfermos. O texto, ele classifica o tipo de enfermidade. Ele diz assim: cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Veja bem, queridos, o Senhor estava indo para dentro do templo, mas ele resolve entrar a este lugar chamado Porta das Ovelhas. E ali o texto diz que essa multidão de pessoas, que podemos dizer pelas suas três classes de enfermidade, ou três tipos de pessoas enfermas, podemos dizer de pessoas necessitadas, precisando de um milagre, precisando que o Senhor operasse algo na vida delas. E veja que nós lemos a partir do verso 5, onde o texto afirma que havia um homem ali que havia 38 anos e se achava enfermo. A enfermidade que estava na vida deste homem era uma paralisia. Ele era paralítico. Ele não era cego nem coxo, ele era paralítico. Logo, ele não podia andar, se locomover. Para ele era muito difícil, diferente das outras classes. E eles estavam reunidos ali em volta daquele tanque, porque havia uma crença naquela época que dizia que quando a água era agitada, quem entrasse primeiro seria curado. Não quero me ater a isso. Eu quero me ater àquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, revelou ao meu coração. O texto diz que ele estava 38 anos naquele estado. 38 anos como um paralítico, dependendo das pessoas para tudo na sua vida, é algo difícil. É algo que podemos dizer que não afetava apenas a sua parte física, mas a sua parte psicológica também. Porque nenhum de nós queremos ficar dependente de ninguém. Deve ser algo muito difícil, meus irmãos. Você depender de alguém para ir a um banheiro,
para lhe trazer um alimento, para até trocar suas roupas, é complicado, é muito complicado. Então esse homem estava há 38 anos vivendo essa batalha na vida dele, essa dificuldade, essa luta, por quanto dessa paralisia. O que entornou ele paralítico? Não sei dizer, nem quero me ater, apenas no contexto quero abordar o seguinte: o texto diz que ele estava ali há muito tempo. Observem que Jesus deixa de entrar no templo e entra naquele lugar e observa aquele homem. E o texto diz que este homem, Jesus viu ele, sabia do estado dele. Muito tempo. Então eu penso que, entendo que muitas das vezes muitos se acostumam ao seu estado. O estado de paralisia é um estado onde ele não consegue ir para frente nem para trás, ele não consegue ir a lugar nenhum. Ele fica estagnado, ele não cresce, ele não desenvolve, ele não produz, ele fica parado. Alguma coisa gerou ou fez com que aquele homem ficasse paralítico. Muitas pessoas estão com a obra de Deus na vida dela como esse homem, paralisadas por alguma situação. Alguns estão com seus projetos de vidas paralisados por alguma situação. E já faz muito tempo não conseguem sair daquele estado, parece que se acostumou àquilo. Quando eu olhei para esse verso, o Senhor falava ao meu coração, ele se rendeu ao estado que ele estava, ele se acostumou àquilo que ele estava vivenciando. A crença dele, que é o contexto um pouco mais normal abordar, diz que ele dizia assim: eu creio que quando eu entrar naquela água eu vou ser curado. Mas o texto também diz que para entrar naquela água ele dependia que alguém entrasse com ele naquelas águas. O que ele dizia sempre: não tenho quem me leve àquelas águas. Então era difícil para ele, muito difícil. Então muitos estão vivenciando assim, esperando que o homem coloque ele numa situação melhor, esperando que o homem possa tirá-lo daquele estado que ele está vivendo para um estado melhor para a vida dele. E já estão acostumados a isso, vivendo de promessas de pessoas, de homens que são limitados, são temporais. Nós, seres humanos, nós somos meros mortais, nós temos limites. Nós podemos fazer até onde nós temos força ou condição, mas o que passar disso, nós não temos condição ou força alguma de fazer. Então esse homem já se rendeu, digo eu, estou rendido. O Senhor, quando Moisés ele é morto, o Senhor levanta um homem chamado Josué, para fazer uma obra, para dar sequência a um projeto, a uma obra, aquilo que o Senhor havia prometido, planejado desde a eternidade, que levantaria da descendência de Abraão um povo, uma nação santa, um povo forte. E o Senhor tira eles do Egito, caminha ali pelo deserto com eles ali, e Moisés vai, e o Senhor levanta Josué para dar sequência a essa obra. Mas o texto diz que em Josué capítulo 1, que Josué estava pensando, ou prostrado, podemos dizer, meio que paralisado diante daquilo que ele sabia que precisava fazer, mas ele não tinha, ele estava com medo, porque a responsabilidade era muito grande, ele fazer com que o povo de Deus entrasse naquela terra prometida. Ao Senhor vem, ele se revela a Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto. O Senhor diz para ele: esforça-te, tenha bom ânimo. Josué, eu sou contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. O que o Senhor estava dizendo é: Josué, não fique paralisado diante do medo, não fique paralisado diante daquilo que está à sua frente, porque eu vou contigo para te dar essa vitória. Eu sou contigo para fazer com que você possa pisar essa terra, conquistar essa terra, operar ali naquele lugar o meu querer, o meu agir. Eu sou contigo. Aqui está a diferença quando o homem confia em homem e quando o homem confia no Senhor, quando o homem espera no homem e quando o homem espera no Senhor. Essa é a diferença que esperar no homem, jamais o homem vai contigo para aquela situação, porque ele também sabe que ele não pode conquistar aquilo para você, não pode te dar, mas o Senhor,
Ele pode, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, meus irmãos. E Josué se levanta e ele adentra aquela terra. E verdadeiramente se cumpre a palavra, onde Josué colocava a planta dos pés dele, o Senhor era com Josué. Onde Josué ia, o Senhor ia com ele. Josué, pela força dele, não. A força de Josué estava no Senhor dos exércitos. A tua força, a minha força está no Senhor dos exércitos, meus irmãos. Porque de nós mesmos, meus irmãos, não nada podemos fazer, mas nós podemos realizar grandes coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Não há outro. Quando Pedro declara assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo: não há outro a quem devemos ir, não há outro em quem nós confiamos. Nós vamos continuar, ainda que nos custe tudo que temos e que somos, não importa, importa que o Senhor é conosco. Jesus viu aquele homem. O texto fala que era uma multidão. E o Senhor se atém justamente para aquele homem, para o estado daquele homem. O texto diz, e Jesus viu e sabia do estado que aquele homem estava vivenciando, passando. Creio eu, meus irmãos, que esse homem, apesar dele estar naquela paralisia há 38 anos, certamente as pernas dele não permitiam que ele se locomovesse, mas a boca dele, a mente dele, o coração dele movia através da oração, quem sabe até do louvor e da adoração. Quando nós não temos condições de caminhar, não temos condições de ir àquilo, existe uma ferramenta, uma arma dada pelo Senhor, que faz com que nós possamos ir além daquilo, alcançarmos a vitória, a oração. A oração é uma arma de guerra, meus irmãos, que ela alcança longe. Nós estamos aqui, mas quando nós clamamos ao Senhor por alguém que está no hospital nessa hora, ou por alguém que precisa de um socorro, o Senhor envia o anjo ali, assim como Ezequias entrou no templo e orou ao Senhor, o Senhor enviou o anjo. A oração ela alcança ao longe. Quem sabe este homem não estava clamando há esses 38 anos, já não estava mais suportando aquela situação. Quem sabe na mente dele, ele já pensava em dar cabo da vida dele, porque não estava suportando mais aquela situação. Ele estava falando com Deus. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a minha vida. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe, meus irmãos, daquilo que nós vamos vivenciar no dia de amanhã. E o dia de amanhã diz a palavra que Ele já preparou para você e para mim algo muito maior que nós estamos pedindo ou pensando. Ele era um paralítico, mas a paralisia não impedia que ele clamasse, creio eu. Você pode estar vivenciando uma situação que está te prendendo de alguma forma, não está permitindo que você alcance os planos de Deus, os seus sonhos, aquilo que você quer conquistar, mas a oração, ela alcança. Jesus revelou o seguinte: tudo aquilo que vocês concordarem em oração juntos, eu concordarei na eternidade junto com meu Pai. Então, quando nós concordamos aqui, há uma ligação aqui na terra, isso sobe até o trono da glória do Senhor e é ligado nos céus. O Senhor dá ordem a respeito, os anjos começam a batalhar, os anjos começam a guerrear, é quebrado cadeias, é quebrado algemas, é derribado tronos, é derribado principados e potestades. Por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado através da sua vida e da minha vida, meus irmãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Jesus sabia. O Senhor sabe como nós nos encontramos hoje, por exemplo. O Senhor sabe aquilo que nós falamos com Ele na madrugada, alguns minutos atrás. O Senhor sabe até aquilo que nós pensamos, sem sequer sair uma palavra da nossa boca.
a nossa oração foi muda só na mente. Ele sabe. Ele sabia que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. O profeta Elias, quando o Senhor manda que ele vá até Sarepta, porque o Senhor disse assim: olha, Elias, levanta, sai de Querite, vai até Sarepta, porque lá eu provi uma viúva, ela vai cuidar de você. Sarepta, meus irmãos, era uma terra fora da nação de Israel, porém uma terra ímpia. E o Senhor já conhecia aquela viúva que estava lá em Sarepta, meus irmãos. Jesus vai revelar nos evangelhos o seguinte: no tempo do profeta Elias, quando houve sequidão, não houve chuva, o Senhor mandou Elias lá em Sarepta a uma viúva. O Senhor disse para Elias: vai, porque ela vai cuidar de você. E quando ele chega lá, aquela mulher estava colhendo, catando gravetos, lenha, para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. O Senhor já conhecia aquela mulher, mesmo ela não sendo uma hebreia, uma judia, alguém que estava lá no templo, o Senhor já conhecia aquela mulher. Quem sabe, conjecturando, aquela mulher também já não estava clamando, não aos deuses da terra dela, mas clamando ao Deus que criou os céus e a terra, porque certamente todos sabiam quem era o Deus de Israel, o grande Deus que tirou o povo do Egito. Quem sabe ela não fez um clamor em algum momento e disse: eu vou fazer a última comida e assim nós vamos morrer. Ela estava esperando a morte, sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma, porque havia sequidão, fome, necessidade. E o Senhor manda Elias àquele lugar, dizendo que lá ela ia prover para ele sustento. Olha que coisa, hein? Quando ele chega, diz a palavra que ele chega naquele lugar, ele fala com aquela mulher: mulher, me dê um pouco de água para eu beber. Ela deu água para ele. Aí ele diz assim: agora me dê alguma coisa para comer. E ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, tua serva não tem nada. Olha o que ela fala: não tem nada, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Tua serva vai cozinhar o último alimento para mim e para meu filho, e nós vamos morrer. Um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, era a última refeição daquela mulher. Elias diz assim: mulher, faz primeiro para mim um bolo e traz, porque da farinha da panela não vai faltar, nem o azeite vai faltar na sua botija. E ela assim fez, e trouxe ao profeta. E Elias habitou naquela casa 3 anos e meio aproximadamente, enquanto houve sequidão. Mas na casa daquela mulher tinha provisão, porque Deus enviou a provisão. O Senhor está enviando a provisão e o socorro sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não vai faltar a farinha da panela, não vai faltar o azeite na sua botija, não vai faltar saúde, não vai faltar a porta aberta, não vai faltar o socorro do Senhor, não vai faltar a graça de Deus, não vai faltar a bondade do Senhor sobre a sua vida, porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor viu o estado dela, enviou socorro. O Senhor faz uma pergunta para esse moço. Olha, Jesus viu o estado dele e já viu que ele estava há muito tempo naquela situação. O Senhor faz uma pergunta para ele. É algo assim que nós precisamos pensar. A pergunta que o Senhor fez para eles: você quer ficar são, quer ficar curado? Parece até uma pergunta meio que sem sentido. Se ele está doente, claro que ele quer ficar curado. Mas por que o Senhor faz a pergunta? Porque, queridos irmãos, nem todos querem ficar curados. Nem todos querem. Jesus é o libertador.
Jesus é o Salvador. Jesus é o que cura, o que sara, o que salva, o que batiza com o Espírito Santo. Mas nem todos querem. Nem todos querem receber essa graça bendita e maravilhosa do Senhor, porque já está revelado na palavra em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, o Senhor já deu essa bênção, mas nem todos querem. O que você quer? O que você quer? O que você quer que eu faça por você? O que queres que eu te faça? O Senhor fez a mesma pergunta para Bartimeu, filho de Timeu. Marcos capítulo 10 ali, 46, o Senhor vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Ele era um cego, ele estava enquadrado dentro de uma dessas enfermidades que nós lemos aqui no verso de número 3. Mas ele estava à beira do caminho, ele ouviu que Jesus estava passando e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a multidão queria parar ele e pedir que ele clamasse, mas ele clamava mais, e Jesus parou e mandou chamar ele. Ele chega até o Senhor e Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? E ele disse assim: que eu tenha vista, eu quero ver. E Jesus disse assim: então veja. Meus irmãos, o homem só precisa ir até Jesus, só isso. Ele precisa ir diante do Senhor, abrir o coração dele com sinceridade, só isso. Ele não precisa fazer nada diferente, ele não precisa carregar uma cruz quilômetros de distância, ele não precisa pagar promessas, nada disso, ele não precisa trazer dinheiro, ouro, prata, nada disso. Ele precisa ir até o Senhor. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, o alívio, a paz, o consolo, a tranquilidade, o socorro, a provisão, o alívio. Tudo como precisa ir até o Senhor. O que você quer de mim? Bartimeu disse: eu quero ver. Então veja, Bartimeu. O Senhor pergunta para ele: o que você quer? Ficar sã. O profeta Eliseu também, a mulher, a viúva, ela em 2 Reis capítulo 4, ela diz assim: ó, meu marido teu servo morreu, você sabe que ele temia o Senhor, agora veio os credores para levar os filhos para serem escravos ou trabalhadores até que se pague a dívida. Me diz, me declara, o que você quer que eu faça? O que você tem em casa? Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite, resto de azeite. E ela recebe do Senhor. O profeta diz: vai, pede vasos emprestados, não poucos vasos, entra, fecha a porta da sua casa, você e seus filhos, e começa a deitar o azeite. E assim ela faz, até que o último vaso fica cheio e não tem mais vaso. O texto diz que ela foi até o profeta e ele disse: vende tudo, paga a tua dívida e viva do resto. Ela foi até o Eliseu. Ela podia ter o rei pedir um perdão, ela podia ter o credor negociar de alguma forma, mas ela não tinha. Ela foi até o homem de Deus que tinha ligação com o Senhor, e ela fez exatamente conforme o Senhor deu a orientação pela boca do profeta, e o Senhor deu uma vitória, uma bênção para ela. Por quê? Porque ela foi. Nós olhamos para as redes, pelas mídias televisivas, jornais e outros mais, nós vemos pessoas dando cabo da sua vida porque a situação perdeu tudo. Jó também perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu os amigos, perdeu a saúde, mas Jó não perdeu o maior bem da vida dele, o maior tesouro da vida dele, que era o Senhor no coração, na vida dele, meus irmãos.
Nós podemos ser acometidos de enfermidade, nós podemos ser apedrejados, nós podemos ser mal interpretados, nós podemos padecer necessidade, dificuldade, mas nós não podemos perder o Senhor na nossa vida. Apóstolo Paulo declara o seguinte: eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei ter muito, eu sei não ter nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A resposta daquele moço para o Senhor foi o seguinte: eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando é agitada. Olha o que ele fala. Jesus estava diante dele, ele não sabia que era o Senhor, essa é uma verdade. Ele já estava há 38 anos esperando que alguém colocasse ele nas águas. 38 anos esperando, não tem ninguém. Toda vez que eu tento, alguém chega na minha frente. Sempre vai chegar, porque o estado dele não dava para ele se locomover muito rápido. Não tenho ninguém que me ponha nas águas quando é agitada. Isso demonstra para nós que a confiança daquele homem estava em outro homem, em alguém, esperando que alguém pudesse fazer alguma coisa por ele. Muitos confiam, no seu poder financeiro, no seu poder social. Ele é um homem eminente da sociedade, é um grande político, um grande cantor, é um grande artista, é um homem poderoso. Quem é o poderoso diante do Covid, meus irmãos? É um grande exemplo. Dinheiro não resolve, só o Senhor. Salmos de número 20, o salmista declara o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Não tenho quem me jogue as águas. Quem pode me levar às águas? A religião, a religiosidade, ela não cura o homem. Ela não coloca o homem no centro da vontade de Deus. Ser religioso ou viver numa religião, só de religião, não vai adiantar. Ele precisa viver, ter uma vida viva e plena com o Senhor. Deixar que o Espírito Santo lhe conduza a ter vida e vida abundante com Jesus. Não tenho quem me lance, ou que não tenho homem algum. Quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem jamais imaginou, meus irmãos, que ele estava diante daquele que tem o poder para mudar o quadro da vida dele. E diferente de tudo que ele esperava, que alguém jogasse ele nas águas por uma crença, Jesus disse para ele assim, o Senhor fala duas ordens para ele. Primeiro, ele diz assim: levanta-te. Depois ele diz: toma tua cama e anda. Quando o Senhor dá ordem para levanta-te, aquele homem recebe nele o poder de Deus, a graça do Senhor, e ele começa a sentir no seu corpo a força, o vigor. Ele começa a sentir que a estrutura dele começa a mudar e ele começa a se reerguer. É assim que o Senhor faz conosco. Quando nós entramos à presença dele, ele nos coloca de pé
por nós mesmos nós não conseguimos nos colocar de pé diante das dificuldades dessa vida, mas Ele dá uma ordem, levanta, e quando nós ouvimos aquela voz, Ele nos ergue, nós nos colocamos de pé na presença dEle, não por nós, mas pela força dEle, pela palavra dEle. A palavra dEle dada, tudo acontece. E o Senhor diz assim: toma a tua cama e anda. Outras versões diz: toma o teu leito. E o texto diz que aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, saiu andando. Eu imagino os outros enfermos vendo aquele homem andar. O texto diz que era 38 anos. Então os que estavam ali já conheciam ele. Os sacerdotes, os outros do templo também conheciam ele, porque o contexto anterior vai dizer que ele se deparou com essas pessoas. Mas no meio daquela multidão, ele sai andando, ele pega a cama dele. Vamos tomar um contexto para entendermos aqui. Uma esteira, enrola, põe debaixo do braço e sai andando. A esteira que ele usou para ficar deitado, prostrado durante 38 anos da vida dele, um bom tempo, essa agora já não prendia mais ele ao chão. Ele estava de pé na presença do Senhor. Ele pega aquilo que estava prendendo ele ao chão pela ordem, coloca debaixo do braço dele e sai andando. É isso que o Senhor faz conosco. Aquilo que tenta nos prender, nos paralisar, o Senhor toma e diz: toma, levanta, porque eu sou contigo. E ele sai andando vitorioso. Detalhe, Betesda quer dizer casa de misericórdia. Sabe onde é a Betesda de Deus? É aqui, dentro da igreja. Nós entramos aqui, às vezes com enfermidades diferentes. Não somos paralíticos, mas às vezes somos cegos diante de algumas coisas, somos mancos com outros, ou outro tipo de enfermidade. Nós entramos aqui, Ele está aqui. E as águas do Espírito Santo estão aqui, as águas que saram, as águas que dão saúde, e nós saímos daqui novos, restaurados, sarados, curados para a glória de Deus Pai, meus irmãos. Muitos não querem. Essa é a casa de misericórdia. Não é o que está escrito na palavra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Era um sábado, e no sábado não era permitido fazer nada, mas a palavra diz, Jesus fala assim: até do sábado Deus é o Senhor. Ele criou todas as coisas. Esse homem saiu liberto, meus irmãos, vivo novamente, caminhando. E o texto, meus irmãos, revela que ele sai curado, obedeceu aquilo que o Senhor falou com ele, e ele nunca mais voltou àquele lugar. O que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, na vida do homem, Ele quer sarar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ele está aqui hoje. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe do nosso estado, mas Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Antes, Ele tem para você e para mim uma palavra de vitória. Qual é a palavra de vitória para nós hoje? Levantemo-nos e andemos, porque no mais Ele fará nas nossas vidas. Vamos sair daqui hoje de Betesda renovados, curados, sarados, libertos. Amanhã um novo dia. Esse novo dia o Senhor já preparou todas as coisas para você e para mim, queridos irmãos. Você pode dar um glória a Deus?
Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém?